Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Olha, hoje a palavra que Deus tem depositado ao nosso coração vai trazer o entendimento e é um alerta para todos aqueles que têm buscado direção em Deus e através da sua palavra, tá bom? Se possível, eu gostaria de fazer um pedido antes de começar a trazer a reflexão. É de que você compartilhe, deixe o teu like, teu joinha lá no nosso canal no YouTube. Amém? Bíblia na mão, palavra no fogão. E aqui também nas redes sociais que você compartilhe, por favor, tá certo? Então, esteja abrindo junto comigo a tua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 15, versículo do 8 ao 10, que diz o seguinte: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Vamos orar? Pai, te louvamos, bendizemos o teu nome, porque só tu, Senhor, és digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Senhor, se possível, trata conosco, fala conosco, porque estamos falando da tua palavra. Palavra essa que tem poder de transformar, trazer alegria, ânimo e esperança para aquele que está pensando em desistir. Que a tua palavra produza o resultado, o qual está sendo enviada desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, esse é um texto bastante conhecido, onde a qual fala sobre a parábola da dracma perdida, e a gente percebe que ninguém se perde. Na verdade, ninguém perde nada fora de casa, antes de perder primeiro dentro de casa. Porque senão, vejamos bem, a dracma não foi perdida na rua, não foi roubada, não foi entregue. Ela se perdeu dentro de casa. E aqui a gente, fica muito, digamos assim, atencioso e alerta. Por quê? Porque o que era a dracma? Na verdade, a dracma era parte do dote, era símbolo de aliança, tinha um valor emocional, não só financeiro, e representava o compromisso e a identidade e também a certeza de um pertencimento. Quando a gente observa tudo isso, a gente vê que a maior tragédia não é perder fora, é perder dentro. E quantos não estão dentro de casa? Falo isso no sentido físico, emocional e espiritual. Porque quando falamos do espiritual, a gente vê que muitos dentro da igreja estão perdendo o amor. Sim, eu sei, e é bem verdade, de que é mandamento bíblico de que o amor de muitos esfriará. Entretanto, a gente precisa entender que ainda fazemos parte dos remanescentes. Oh, glória! Também há alguns que têm perdido o diálogo dentro da casa. E agora eu falo de casa física, família. Famílias que já não conversam mais, famílias que já não se ajustam mais, famílias onde as quais não há mais concordância. E com tudo isso terminam perdendo o respeito dentro da casa. E o pior, perdem Deus dentro da casa. A base, o alicerce, a saber, o próprio Deus, nós estamos perdendo porque já não buscamos mais como buscávamos. Já não oramos mais dentro de casa como orávamos. E ainda mais quando se falamos na casa do Senhor. Dentro da igreja há uma frieza espiritual generalizada. A moeda que estava na casa, mas na verdade estava inútil. Porque
Quando a gente tem algo dentro de casa que não utiliza, ela termina perdendo o valor. Entendeu? Porque com tudo isso a gente percebe de que onde falta a luz, há uma desordem. E o que é preciso ser feito? Primeiro, a gente precisa entender que a luz, a gente fala sobre luz, é na verdade iluminação da palavra. E quando falamos em escuridão, é trevas. Entendeu? Onde falta a luz, a gente não enxerga o que perdeu, porque o ambiente está escuro, em trevas. Tem muita gente tentando resolver problemas espirituais no escuro, ou seja, nas trevas. E o que é que eu posso te dar de conselho hoje? Acima de tudo, a primeira coisa é que a gente precisa reacender. Acender a palavra. Acender a palavra dentro de casa. Acender a palavra da oração dentro da casa. E também, é claro, a presença de Deus dentro da casa. Porque o que é uma casa sem Deus ou sem a presença de Deus? Me diga aí, o que é uma casa sem Deus? Eu mesmo digo por mim. Na verdade, esta casa não consegue ter paz. Esta casa não consegue viver em paz. Qualquer coisa, andam se engalfiando, andam se estranhando. Mas quando tem Deus, há perdão, há amor, há respeito, há reciprocidade, tal como está descrito no primeiro livro dos Coríntios, capítulo 13, entendeu? E quando a gente observa tudo isso, a gente precisa de que esta casa, uma vez que a gente acende a luz, a gente precisa varrer a casa. A casa precisa ser varrida. E o versículo 8 do capítulo 15 vai dizer que ela varre a casa e a busca diligentemente. Então, a gente já percebe que ela não apenas procura, mas ela mexe na estrutura da casa. Qual a estrutura que precisa ser mexida? Qual a área que precisa ser varrida? Precisa que haja uma limpeza espiritual. Qual a área da tua vida que precisa ser confrontada? Ah, pastor, do jeito que está muito bom e cada vez mais você se afasta de Deus. É necessário retirar aquilo que está, escondido e que ninguém vê quando você está no escuro, mas uma vez que acende a luz, a gente consegue perceber. Tem coisas escondidas dentro da casa que estão engolindo o valor espiritual da família. Existem mágoas não resolvidas, existe falta de perdão, existem palavras que foram ditas que machucaram, porque não adianta procurar o que se perdeu sem limpar o ambiente onde se perdeu. Sei que a palavra é dura, eu sei que essa palavra muitos não queriam ouvir, mas precisamos ouvir. A moeda nunca saiu da casa, mas estava fora do propósito. Assim, são muitas vidas hoje em dia. Estão dentro da igreja, porém perdidas. Sim, perdidas. Estão dentro da casa do Senhor, mas não estão, digamos assim, reagindo. Não estão em funcionamento. Não adianta ou não basta estar dentro, precisa estar alinhado com o propósito de Deus. Quando a mulher encontra a moeda, ela celebra, porque o que estava perdido foi encontrado, foi restaurado. Hoje o Senhor está falando para mim e para você que ainda dá tempo de encontrar o que se perdeu dentro de casa. Ainda dá tempo de restaurar o amor, a essência desta família. Ainda dá tempo de reacender a fé. Vai, acende a tua candeia, hoje mesmo. Ou, na verdade, você quer continuar na escuridão? Quer que a tua casa continue cada vez mais sofrendo? É necessário de que haja uma reação espiritual. E não adianta colocar a culpa nos outros, se foi você quem perdeu. Não adianta querer culpar os outros. Ah, mas o culpado é
é a dirigente, o culpado é o pastor, o culpado é o diácono. Não, não, não. Quem perdeu foi você. Quem tem que procurar é você. Quem tem que, em primeiro lugar, acender a luz é você. Segundo lugar, quem tem que varrer a casa é você. E quem tem que buscar urgentemente é você. Cuidado, para não ser tarde demais. Espero que você possa ter ouvido a voz de Deus através desta palavra. E se ouviu, nos faz um favor, compartilha com 1, com 10, com 100, para que a gente possa cada dia estar evangelizando esta palavra, com muitos que ainda estão sedentos em ouvir a voz de Deus. Deixa eu estar mandando aqui um abraço muito especial para o meu amigo, pastor Alex, do Cafezinho com Jesus, homem de Deus, e até te digo, sabe? Adquira os livros do Cafezinho com Jesus, que são bênção de Deus e deleites para a tua alma. Eu tenho certeza de que você não irá se arrepender. Se você quiser ou optar em adquirir os livros do Cafezinho com Jesus, é só entrar em contato com o pastor Alex. Ou até também, sabe, pelas redes sociais do Cafezinho com Jesus. De antemão, eu te agradeço a cada um de vocês. Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Obrigado pelo carinho e que o Eterno te dê visão e discernimento espiritual. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.